Salve, botequeiros e botequeiras do meu Brasil! Todos nós sabemos que o boteco é muito mais do que um estabelecimento. É um lugar de encontros, amizades, desabafos, risadas e principalmente de boa comida. E toda comida tem uma história, seja verdadeira ou criada. Vamos conhecer aqui a história e receita de alguns dos pratos e petiscos mais queridos dos botecos do Brasil e do mundo. Eu sou Bruna Ximenes e esse é o podcast do Papo de Colher. Me acompanhem também no Instagram, @Papo de Colher. Bora botecar? Se o assunto é boteco, se é isso que você quer, se liga nesse assunto, isso é Papo de Colher. Na botecagem de hoje, coxinha, pela base ou pelo bico? Uma das grandes paixões nacionais, sem dúvida, é a coxinha. Mas será que ela realmente foi criada por nós, brasileiros? A coxinha, além de popular, vendida na maioria dos botecos, também virou presença quase obrigatória nas festas infantis e, às vezes, até em festas de casamento. E quando a fama é grande, também existem diversos mitos e histórias que rondam a sua origem. E esse é o caso da nossa querida amiga coxinha. A coxinha, caso alguém, por acaso, bem por acaso não conheça, é o salgado de frango desfiado, com ou sem catupiry, com uma casca crocante deliciosa. Mas há também quem faça o salgado de outros sabores, que nesse caso, na minha opinião, devia botar outro nome, né? Coxinha é de frango, não é não? E digo isso por um motivo simples. Ela imita o formato de uma coxa de galinha. A carne seca, o shimeji ou qualquer outro negócio que quiser colocar como recheio tem esse formato? Não. Então, não é coxinha. E os gringos quando chegam no Brasil? Além da feijoada, pastel, caipirinha, logo pedem a nossa rainha, a coxinha. Faz parte do tour gastronômico cultural do nosso país. Mas o que pouca gente sabe é que pode ser que ela não seja tão nossa assim. Ou ao menos a origem da receita, o conceito dela, tenha vindo lá das Europa. Acredita? Bom, então vamos à primeira história, que é quase uma lenda, né? Mas também é a mais legal. E além de ser a mais legal, mantém a nacionalidade da estrela de hoje bem brasileirinha. Mais especificamente do interior de São Paulo. E mais especificamente ainda da cidade de Limeira, a 148 quilômetros da capital. Essa história foi contada pela escritora Nadir Cavazin, no seu livro Histórias e Receitas. Eu confesso que é um pouco duvidosa, mas vale contar mesmo assim. Vamos lá. Diz a lenda que no século XIX, a família imperial escondia um menino em uma fazenda chamada Morro Azul, lá em Limeira. Esse menino era filho da princesa Isabel, herdeira do Império Brasileiro, veja só! E o pobrezinho tinha sido mantido longe da corte por ter uma deficiência mental. Essa criança exigia muitos cuidados, inclusive na alimentação, e além disso, era muito chato para comer. E o que ele comia? Coxas de galinha. Todos os outros pedaços da ave, como o peito, a asa, eram rejeitados e servidos às outras pessoas. Mas, vamos lá. Coxa só tem 2 por frango, certo? Então um dia, a cozinheira estava sem coxa suficiente para fazer para o tal menino. E com medo de falar ou sofrer alguma represália, ela esperta, como toda brasileira, fez o quê? Improvisou. Ela resolveu transformar uma galinhada inteira em coxas. Como? Preparou uma massa de batata, desfiou todo o frango e recriou o formato da coxinha de galinha. Oh, mulher esperta! Fala a verdade! Para surpresa geral, o filho da princesa Isabel amou o quitute. Bobo nem nada, né? E passou a pedir apenas a tal coxinha de galinha. E com esse sucesso absoluto, até a imperatriz Teresa Cristina teria ido até Limeira para experimentar o famoso quitute adorado pelo neto. E ela gostou tanto que pediu que a receita fosse passada tintim por tintim ao mestre da cozinha imperial lá no Rio de Janeiro. Bem, mas como eu disse, apesar da história ser muito boa, não é lá muito consistente.
não há documento nenhum ou relato oficial de que isso teria acontecido de verdade. Diz a história oficial que todos os filhos da princesa Isabel moravam com ela no Rio de Janeiro. E não existia nenhum menino maluco por coxas de galinha escondido em fazenda nenhuma. Mas fato é que a princesa, inclusive, talvez já até conhecesse a coxinha. Sabe por quê? Não. A segunda história é que, provavelmente, o petisco desembarcou por aqui muito antes, por volta de 1808, quando Dom João e a família real escaparam das tropas napoleônicas e se instalaram no Brasil. O chefe franco-brasileiro Laurent Suardo disse ao jornal Estadão que garante que a receita original da coxinha é francesa. Oui, mon amour. E disse que outros países, como Portugal, já faziam a receita inspirados na culinária francesa. E essa tese é apoiada na obra do grand chef Antonin Carême, que viveu entre 1784 e 1833. O cozinheiro, em uma de suas obras, ensina a grande receita croquette de poulet, ou croquete de frango, e sugere que esta seja moldada en forme de poire, no formato de peras. Agora me pegou. A pera lembra mesmo a nossa amada coxinha, não é mesmo? E ao menos de um ponto de vista técnico, a receita era bem próxima do que conhecemos hoje do salgado. Apesar de que a gente sabe que o jeitinho brasileiro com certeza deu um tempero especial. Já em uma terceira versão, pois é, eu falei que tinha história por aí. Alguns pesquisadores como Câmara Cascudo, na sua obra Antologia da Alimentação no Brasil, dizem que a coxinha foi criada no século XIX, na região da Grande São Paulo, durante a industrialização. Eu já tô gostando mais dessa história aí, porque a coxinha permanece sendo brasileira e também tem um pouco a ver com aquela história de Limeira, não é verdade? Mas parece só até esse ponto mesmo, porque assim ela continua brasileira e continua paulista, mas é só isso que tem em comum. Porque ela teria sido criada para ser vendida como substituta mais barata e mais durável do que as tradicionais coxas de galinha. E elas eram vendidas como água nas portas de fábrica. Bom, se até hoje é um sucesso, imagina quando era novidade, né? Acontece que nessa época, os imigrantes italianos eram grande parte da massa trabalhadora. Então, provavelmente modificaram a coxinha francesa para fazer parecer um pouquinho mais com o seu delicioso arantino ou arantine, aquele bolinho feito de arroz de risoto, sabe? Só que o arantino é redondão e por dentro ele é bem diferente, feito de arroz e de diversos outros recheios, sendo que o mais comum é o de ragu de carne com molho de tomate. E é por isso que na Itália a coxinha é chamada de arantino brasileiro. Ou arantino brasiliano, ecco. Ecco não, né? É delicioso. Conclusão: se nasceu ou não no Brasil, agora é o que menos importa. O ponto é que provavelmente a coxinha brasileira teve influências tanto francesas quanto italianas e portuguesas nos últimos séculos, até chegar à receita atual como a conhecemos e tanto amamos. Assim como toda boa comida que vai se transformando, até que continua se transformando, porque a gastronomia não tem um ponto final. E a coxinha é uma prova deliciosa dessa última teoria de tantas outras teorias de hoje. Afinal, nada se cria, tudo se copia e se transforma. Agora vamos a uma parte muito importante: onde comer boas coxinhas. Bom, a coxinha do Bar Veloso, que fica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, transformou esse bar em um verdadeiro fervo. Um bar que todos os dias, mesmo antes das portas se abrirem, já tem fila de espera e clientes ansiosos pelo carro-chefe da casa. A super porção de coxinhas cremosas, fritas na hora e um chopp geladinho, muitas vezes consumidos em pé mesmo. Além do Veloso, existem outros renomados bares que fazem coxinhas super conhecidas, como o Frangó, na freguesia do Ó, zona norte da capital paulistana, e a Padaria Real, em Sorocaba, interior de São Paulo.
Das três, eu particularmente prefiro a da padaria real. Com um frango super soltinho, bem temperado, o catupiry não é incorporado ao frango, dá pra pedir sem também. E assim dá pra sentir todos os sabores separadamente. Mas o fato é que a do Veloso, que tem o catupiry todo misturado, faz um sucessão. É claro que existem inúmeros de outros exemplares por aí afora, então me enviem as suas favoritas pra gente bater esse papo de colher. Então bora para uma das receitas mais famosas de coxinha do Brasil? Receita da famosa coxinha do Veloso. Tempo de preparo, 90 minutos. Rendimento, 30 porções. Anota aí. E aí, já pegou a caneta? Se não pegou, tudo bem. É só voltar depois nessa mesma parte. Bom, então vamos lá. Ingredientes para massa. 1 litro de água, 150 gramas de manteiga, 1,5 barra, 1 colher de sopa de sal, meio quilo de farinha de trigo. Agora vamos ao recheio. Quem tá com fome aí? Eu! 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de sopa de alho moído, 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado, 1 colher de sopa de tempero pronto da sua preferência, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de salsinha picadinha, 500 gramas de requeijão, 2 potes mais ou menos. Para a montagem, você vai precisar de 1 ovo, meio litro de leite, óleo de soja para fritar, 1 quilo de farinha de rosca de pão italiano e é isso. Bora para o preparo? Para a massa, coloque a água em uma panela e adicione a manteiga e o sal. Leve ao fogo e observe. Quando a manteiga estiver completamente derretida, acrescente a farinha e mexa bastante com o fouet até obter uma massa lisa. É importante manter sempre fogo médio. Deixe a massa descansar por pelo menos 5 minutos em uma superfície lisa. Reserve. Para o recheio, vamos lá. Coloque o óleo numa fritadeira e leve o alho para dourar. Adicione o frango, que vai sendo temperado aos poucos. Primeiro o tempero pronto, depois o sal e por último a salsinha. Com o frango já frio, misture o requeijão. Na hora de modelar as coxinhas, pegue uma quantidade de massa suficiente para encher a mão, aproximadamente 30 gramas, e misture um pouco para que ela fique homogênea. Estique na palma da mão, fazendo um pequeno disco. Coloque 1 colher de sobremesa de recheio no meio da massa e dê a forma de coxinha. Para empanar, passe a coxinha em uma mistura de ovo e leite e depois pela farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar. Voilá! E a pergunta que não quer calar: pela base ou pelo bico? Diz aí! Eu começo pela base, porque minha parte favorita é a massa e o biquinho é bem crocante normalmente, então eu deixo o melhor para o final. Mas há também quem pense exatamente o contrário e começa pelo bico para o gran finale ser o recheio. Tenho a dizer que nós que começamos pela base temos mais lógica, tá legal? Mas sem polemicar eu vou explicar. É que a ideia era imitar o formato de uma coxinha de galinha, certo? Logo, o bico seria o osso, onde seguraríamos para comer. Entendeu? Gostou? Então segue aqui e indica para os coleguinhas botequeiros. Afinal, botequeiros que botecam unidos, bons botecadores sempre serão. E mandem fotos das suas botecagens, porque eu adoro passar vontade. Eu espero vocês nos próximos episódios e também no Instagram, @Papo de Colher. Eu agradeço muito a Lopes Calil, que acredita desde sempre aqui no Papo de Colher em qualquer plataforma. E aí, bora botecar? Até mais! Se o assunto é boteco, se é isso que você quer, se liga nesse assunto, isso é papo